Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje sobre guerra fiscal, falar um pouco sobre guerra fiscal e ICMS. E eu vou seguir aqui uma proposta de roteiro que é essa que está aqui na sua tela. Eu vou falar sobre a guerra fiscal, o conceito, o delineamento geral e a concepção dela, inclusive mencionando um precedente do Superior Tribunal de Justiça da primeira sessão e uma questão da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo que foi cobrada no último concurso, de 2012. Depois eu vou falar dos dispositivos legais e constitucionais envolvidos e os 3 contextos judiciais que são desencadeados pela guerra fiscal. Os problemas do estado de origem com o estado de destino nas operações interestaduais, o problema do estado de destino com o contribuinte na glosa de créditos, que foi especificamente esse item B, o cobrado pela PGE de São Paulo no concurso público para procurador do Estado de São Paulo. E um terceiro problema decorrente também da guerra fiscal, que é a relação do contribuinte com o estado de origem e a invalidação desses benefícios fiscais. Por fim, como conclusão, eu vou expor um pouco da legislação, da nova legislação, a Lei Complementar 170, a legislação da União, a legislação que se chama legislação nacional, porque é uma espécie de lei que valerá para todos os entes federativos, como regulação de um dispositivo constitucional que determina que seja feito dessa forma por lei complementar, que é a Lei Complementar 160 de agosto de 2017 e o Convênio CONFAS ICMS 190 de 2017, se não me engano, de dezembro de 2017, que foi elaborado com base na Lei Complementar 160. Então eu convido você a assistir esse vídeo e de repente trocar uma ideia sobre o tema da guerra fiscal, que é muito importante e que agora aparentemente, parece que tende a ter uma trégua ou uma solução, quiçá uma solução. Primeiro ponto para a gente falar o que é guerra fiscal. Vejam, a guerra fiscal, toda guerra tem uma origem, tem um ato hostil. Qual é o primeiro ato hostil? De onde nasce essa guerra? Qual é o seu nascedouro? Veja, é comum que você, por exemplo, você governador de um estado da Federação Brasileira, eu governador de outro estado da Federação Brasileira, nós queiramos gerar emprego, gerar renda, gerar movimentação financeira, através de instalação de empreendimentos nos nossos territórios. Isso é comum e ocorre a partir do interesse de empreendimentos privados, uma busca destes governadores pela captação desses administradores públicos, pela captação desses empreendimentos privados e trazê-los, com a intenção de trazê-los para o seu território. Muitos estados do Brasil, isso é verdade, nós temos desigualdades regionais históricas. Eles têm infraestrutura piores do que a de outros. Isso não é preconceito, pelo contrário, isso é a realidade, dura realidade. Tanto que há medidas compensatórias constitucionais e legais para tentar aplacar essas diferenças históricas. Mas o que acontece é que estados com menor desenvolvimento, ou seja, com estrutura viária menor, com a capacidade de escoamento de produção menor e etc., eles tendem a buscar oferecer benefícios fiscais para que empreendimentos resolvam se instalar nos seus territórios. O Superior Tribunal de Justiça, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, trouxe um delineamento sobre o que seria a guerra fiscal dentro desse contexto. Desse contexto competitivo pela atração de investimentos. Na emenda, restou consignado o seguinte texto: abre aspas, a impropriamente denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos estados periféricos do capitalismo brasileiro para tornar atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus territórios. A exigência de serem as resoluções do CONFAS aprovadas por unanimidade, dá aos estados centrais o poder de veto naquelas deliberações, assim criando a tensão entre os sistemas tributários dos estados federativos do Brasil. Primeira sessão do STJ, julgamento de 2014, no RMS 33524. Veja, o que é que ele está dizendo aqui? 2 conceitos, estados periféricos e estados centrais. Eu não quis usar esses conceitos porque podem soar, assim, a intenção não é essa, mas podem soar para alguém depreciativo, mas não é essa a intenção. A gente está falando aqui de infraestrutura. Estados centrais seriam justamente aqueles a que eu me referi, que têm uma melhor infraestrutura. Estados periféricos são estados que têm uma infraestrutura mais deficitária, mais atrasada, digamos assim.
Então, o que acontece? O empreendimento, naturalmente, ele é atraído para os estados centrais. Naturalmente. Por quê? Porque lá estarão os seus fornecedores principais, por exemplo, a indústria de carro. Quem fornece borracha? Provavelmente uma indústria que já está instalada no estado central. A malha viária, o serviço de transporte aéreo, etc., é mais organizado e operacionalizado. Então, os empreendimentos, por gravidade, digamos assim, tendem a se instalar nesses locais. Para que um determinado empreendimento se instale no estado chamado periférico, portanto, o estado passa a querer oferecer benefícios que pela Constituição Federal, como nós veremos, e pela Lei Complementar 24 de 1976, esses benefícios deveriam ser precedidos de deliberação unânime do CONFAZ. Agora vejam a lógica, e aí é o nascedor da guerra. Como é que um Estado, usando a terminologia do STJ periférico, obtém a liberação, digamos assim, de todas as unidades federativas, todos os Estados federativos, à unanimidade, para poder oferecer um benefício fiscal? Seria mais ou menos assim, você, governador do Estado, vai dizer: eu não quero esse empreendimento aqui no meu Estado, pode ficar com ele para você. Então, veja, é praticamente impossível. A unanimidade é uma coisa muito difícil de se atingir, todos nós sabemos. Então, devido à necessidade de acordo unânime para a instituição dos benefícios fiscais, essas questões passaram a ser, e aí é o primeiro ato hostil do qual eu falei lá atrás. O primeiro ato hostil é o ato do Estado que foge ou dá um drible ou burla a regra de submissão prévia ao CONFAZ e de necessidade de acordo unânime dos estados federativos. Então ele vai na cara dura e banca um benefício fiscal. Chega para você, eu sou o governador do estado, eu chego para você, a empresa, e digo: olha, empresa, venha para o meu estado que eu lhe dou um crédito aqui de 2% de ICMS. Eu tenho maioria legislativa, eu tenho uma situação política favorável no meu estado, eu tenho maioria legislativa na Assembleia, e eu passo uma legislação, eu lhe dou 2% de creditamento de ICMS em cada nota fiscal que você operar. Empresa, opa, então vou para lá. Só que essa lei estadual vai ferir o procedimento estabelecido na Constituição Federal, que é, Constituição Federal, Lei Complementar disporá sobre benefícios fiscais no âmbito do ICMS. E a Lei Complementar 74 diz o quê? Esses benefícios serão submetidos ao CONFAZ à deliberação unânime. A PGE de São Paulo, ela cobrou uma questão dentro desse contexto. Imagine que, então, eu oferecendo, estado de origem, estado que vai receber o empreendimento, oferecendo esse benefício fiscal à margem do procedimento legal, receba esse empreendimento se instale e passe a operar no meu estado, vendendo produtos ao estado de São Paulo. Ele vende em operação interestadual produtos ao estado de São Paulo. Quando ele expede uma nota fiscal do produto que ele comercializa no meu estado, ele destaca na nota fiscal. O que é destacar? Vai estar lá escrito assim: 12% alíquota interestadual ICMS. Paguei tanto ICMS. Só que, lembrem-se, para ele ir para lá, eu dei a ele, o Estado deu a ele 2% de crédito. Tudo bem, ele vai destacar da nota fiscal 12% de tudo que ele comercializar, a título de alíquota interestadual, tudo que ele manda para São Paulo. Mas ele tem um benefício fiscal que foi aprovado à margem da sistemática constitucional e legal. Quando esse produto chega no estado de São Paulo, o adquirente desse produto, também comerciante, o que é que ele vai fazer? No sistema da não cumulatividade do ICMS, ele vai pegar aquele valor destacado e vai dizer: eu quero aproveitar esse crédito. O estado de São Paulo vai dizer o que para ele? Peraí, o valor está destacado. Só que tem um benefício fiscal lá que a empresa que pagou esse valor tem, e eu vou glosar aquele benefício fiscal. O que é glosar? Até um dia desse eu não sabia. Glosar é subtrair, é um termo que é utilizado pela auditoria fiscal para subtrair. Então, ele glosa o crédito, ele subtrai o crédito, ele suprime o crédito. O fisco, portanto, a auditoria fiscal, os fiscais de renda, os fiscais do Estado de São Paulo,
não admitem o creditamento pelo contribuinte que é do Estado de São Paulo, do Estado de destino, que adquiriu um produto do Estado de origem, cujo comerciante, cujo vendedor tem o benefício fiscal concedido unilateralmente, ou seja, fora do CONFAS, o fisco não vai admitir o aproveitamento desse valor. E se o contribuinte o aproveitou, o fisco vai glosar, vai subtrair. Desta glosa surge um auto de infração. Deste auto de infração surge uma notificação para pagar os valores indevidamente aproveitados e que foram, portanto, glosados. Os valores glosados serão objeto de auto de infração, intimação do contribuinte, o contribuinte vai se defender ou não, e aí você conhece o processo administrativo e fiscal, e não pagando redundará, obviamente, na cobrança judicial via execução fiscal. E, portanto, o contribuinte vai ser executado pelo Estado de São Paulo. Essa foi a questão cobrada pela PGE São Paulo. Eu não vou ler o enunciado eu estou colocando novamente aqui na tua tela, pedia para você, procurador do Estado de São Paulo, responder ou contestar os embargos do devedor, dizer se esse creditamento era devido, por que não era devido, e quais os fundamentos que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo poderia utilizar nessa sua impugnação, a impugnação que o procurador do Estado deveria fazer. Então, o creditamento é indevido pelos motivos que já falei, por ter sido concedido unilateralmente. E os argumentos eu vou deixar para falar mais à frente, porque há mais a ser dito sobre guerra fiscal. Ilustrativamente, eu faço aqui a seguinte ilustração sobre essa questão. E aí eu peço que você leia aí se ficou alguma dúvida em relação ao enunciado da questão da PGE São Paulo. Você dá uma lida nessa situação ilustrativa e veja também esse quadrozinho que eu fiz. Olha, o estado de origem, esse traço aí no meio seria a barreira territorial, suponhamos que sejam estados limítrofes, como já aconteceu um litígio entre o Mato Grosso do Sul e São Paulo, como veremos mais à frente. A empresa X, lá do estado de origem, portanto, destaca os 12% de ICMS, mas recebe benefício fiscal de 2% crédito. Indo o produto para o estado de destino, a empresa Y adquire o produto da empresa X, credita-se de ICMS, inclusive daquele que, ao fim e ao cabo, foi objeto de benefício fiscal unilateral por parte do estado de origem. E aí, qual é o quadro? Qual foi o quadro lá da questão da PGE São Paulo? O estado de destino, por não reconhecer o benefício fiscal concedido pelo estado de origem, glosa, não aceita o creditamento integral do ICMS pela empresa Y. Nesse caso, por não reconhecer o creditamento daqueles 2%, a glosa gera um crédito tributário que é inscrito em dativa e cobrado. Quais são os principais conceitos? E aí, pronto, a situação fática está aqui. Quais são os principais dispositivos legais que regulamentam esse tema? Eu vou citar aqui dois, no roteiro eu cito mais, mas especialmente o artigo 155, inciso 12, a linha G da Constituição Federal, que diz o quê? Cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. Essa lei complementar, como até já lhes disse, é a lei complementar 24/1975. Peço perdão, acho que da outra vez eu falei 1976, mas é 1975. Os artigos, principalmente o artigo 1º dela, enuncia o que se entende por benefício fiscal, e o parágrafo 1º do artigo 2º, que é o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar 74, ele fala que a concessão daqueles benefícios lá do artigo 1º dependerá sempre de decisão unânime dos estados representados. Vejam que esse é o principal gargalo. A Lei Complementar 160 de 2017 veio atenuar isso aqui. Esse é o principal ponto da Lei Complementar 160 agora de 2017, que você precisa saber. Lá na Lei Complementar 160, isso aqui deixa de existir. Lá o benefício não será mais concedido por unanimidade. Vocês vão ver que na resolução CONFAS, a que foi feita em dezembro de 2017, já houve resistência de 3 estados. O Paraná, São Paulo e o estado do Amazonas foram contra a resolução. Na verdade, não toda, mas diversos pontos da resolução. Mas isso não impediu que a resolução fosse aprovada. Na sistemática da Lei Complementar 24, essa resolução do CONFAS mais recente, ela não seria aprovada.
foi aprovada, insisto, porque a Lei Complementar 160 permite. Mas eu vou tratar disso mais na frente. O que você precisa saber é que o imbróglio maior, o entrave maior é a unanimidade. Unanimidade é uma coisa difícil de ser atingida, insisto. Então, esses dois seriam os principais artigos de lei que estão por trás da questão da guerra fiscal. E agora eu vou tratar, eu falei da questão da PGA, a questão da PGA aborda uma relação entre o contribuinte do estado de destino e esse estado de destino, mas há mais sobre a guerra fiscal. A guerra fiscal, e aqui é o ponto nuclear, eu chego ao momento central aqui desse estudo, a guerra fiscal ela desencadeia três problemas jurídicos. Três problemas jurídicos. Problema A, problema B, problema C. O problema lá da PGE São Paulo era o problema B. Mas eu vou falar dos três agora e da jurisprudência para cada um dos três. Decisões judiciais do STJ e do STF para cada um dos três e o que está pendente. Depois, ao fim, no roteiro que eu propus, vou falar da Lei Complementar 160. Então, vamos lá falar sobre esses três contextos. Quais são esses três contextos? Eu vou colocar aqui na tela um rascunho que eu fiz, rascunho mesmo que eu fiz, para tentar mostrar com base naquele quadrinho que eu já tinha feito anterior, naquele desenho que eu já tinha feito anteriormente, quais seriam, onde estariam localizados esses três problemas. Vejam aí essa telinha aqui. O primeiro problema que você tem, a primeira questão jurídica que surge, é uma questão jurídica de processo objetivo de constitucionalidade. Estado contra Estado. O segundo problema que surge é exatamente aquele cobrado pela PGE São Paulo. É o problema da glosa dos créditos no estado de destino em operações interestaduais. Você tem um problema estado de destino contribuinte. E o terceiro problema que surge é o problema do estado de origem com o seu contribuinte. Por quê? Porque como aquele benefício é inconstitucional e ao fim e ao cabo será declarado inconstitucional, o que é que vai acontecer? Tudo aquilo que de maneira motivou, como eu expliquei no começo desse vídeo, a ida daquela empresa para aquele estado vai se desfazer. Os empregos serão prejudicados, o desenvolvimento econômico que aquela empresa que se instalou naquele estado gerou será prejudicado. Então, todo o contexto em torno daquele empreendimento econômico será prejudicado. Por quê? Porque com a declaração de inconstitucionalidade, vocês sabem que o sistema brasileiro, como regra, a declaração de inconstitucionalidade ela é ex tunc. Então, desfazendo os efeitos do ato inconstitucional, todo o passivo tributário referente aos créditos indevidamente concedidos ou outro benefício fiscal concedido unilateralmente pelo Estado, pesarão sobre os ombros daquela empresa. Então você tem um problema estado de origem, o Estado que concedeu unilateralmente o benefício fiscal e contribuinte. Então esses são os três problemas da guerra fiscal. Três gravíssimos problemas que atingem o contribuinte em estados diversos daquele estado que concedeu o benefício unilateralmente, atinge contribuintes que, de maneira legítima, foram buscar naquele estado incentivos fiscais, e aí a culpa da inconstitucionalidade da lei não é dos contribuintes, obviamente, e você tem um problema em sede de controle de constitucionalidade originária. Estado contra Estado. Estado de São Paulo combatendo legislação do Estado do Mato Grosso. Estado de São Paulo combatendo legislação do Estado do Mato Grosso do Sul. Dentro dessa primeira situação, eu vou trazer como exemplo um caso que envolveu exatamente o Estado de São Paulo. E foi o Estado de São Paulo que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra uma legislação do Estado do Mato Grosso do Sul. Veja, primeira situação, o primeiro problema da guerra fiscal. E envolve aqui na emenda estão justamente os dispositivos constitucionais, o dispositivo constitucional, que é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição Federal. Como se vê aqui, o Supremo diz que foram concedidos incentivos fiscais sem a observância das normas constitucionais e a ação foi julgada procedente porque não houve a prévia e necessária celebração do convênio entre os Estados e o Distrito Federal, contrariando os dispositivos constitucionais. Então, veja, o primeiro problema foi esse aqui, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dá razão aos estados que não participaram, portanto, da deliberação em relação aos benefícios fiscais no âmbito do CONFAS
e, portanto, esses estados têm legitimidade e combatem legislações de outros estados. Esse é o primeiro problema e ele tem sido resolvido de maneira favorável aos estados de destino, aos estados que não fizeram parte da concessão unilateral de benefícios fiscais. Em relação ao segundo ponto, ou seja, o problema retratado pela PGE São Paulo de o contribuinte do estado de destino contra o estado de destino, a questão da glosa dos créditos, ela tem sido resolvida de maneira desfavorável ao fisco no STJ. Mas há repercussão geral pendente no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Edson Fachin, sobre o tema. Então, vejamos inicialmente como entende o STJ. O STJ entende da seguinte maneira: o STJ joga o problema para o controle concentrado de constitucionalidade. Eu vou ler aqui esse item 2 da emenda. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que, nas operações interestaduais, não cabe ao Estado de destino exigir do contribuinte a parte do ICMS que deixou de ser recolhida ao Estado de origem em virtude da fruição de benefício não previamente autorizado pelo CONFAS, ou seja, benefícios fiscais concedidos unilateralmente, uma vez que esse impasse federativo deve ser solucionado em ação própria perante a Corte Suprema, que foi o caso, que foi o que o Estado de São Paulo fez em relação ao Mato Grosso do Sul, como vimos anteriormente, não sendo possível atribuir ao contribuinte a responsabilidade tributária pelos eventuais prejuízos à arrecadação decorrentes da denominada guerra fiscal. Esse precedente da segunda turma agora de 2017 do Superior Tribunal de Justiça. Só que essa temática, e eu mostro aqui agora, ela está com repercussão geral reconhecida pelo STF. E recentemente o ministro Edson Fachin determinou a suspensão de todos os processos que tratem sobre o tema. A repercussão geral no tema 490, aqui está a emenda da repercussão geral, o tema é o 490 e o recurso extraordinário é o 62807C5. Inicialmente a relatoria era do ministro Joaquim Barbosa, hoje herdado, acervo pelo ministro Luiz Edson Fachin, certamente em virtude dos problemas envolvendo a Lava Jato, o ministro Edson Fachin deve estar sem prioridade de pauta para esse tema, que também é muito importante, mas eu imagino que o gabinete do ministro esteja assoberbado de processos em relação às questões penais. Mas, enfim, nesse RE há um parecer da Procuradoria-Geral da República favorável aos estados, não favorável aos contribuintes. Em virtude desse tema está em aberto, eu trago aqui, eu não vou falar sobre eles, porque o vídeo já está ficando longo, eu trago aqui algumas sugestões que eu escrevi, estão no roteiro que vocês podem baixar. Estou colocando aqui na tela para o caso de vocês queiram dar um pause aí e ver. Sugestões de argumentos em favor do Estado nesse segundo ponto, que seria um dos questionamentos lá da questão da PGE São Paulo. Seria essa segunda problemática da glosa dos créditos dos estados de destino. A terceira e última problemática é aquela envolvendo os estados de origem. Na verdade, estados de origem, como já expliquei, aqueles que concedem unilateralmente benefícios fiscais à margem do rito próprio do CONFAS. Como fica a situação dos benefícios fiscais unilateralmente concedidos e, portanto, inconstitucionais, declarados inconstitucionais? Como fica a situação dos contribuintes? Essa situação é importantíssima. Como foi que surgiu esse RE, que está sobre a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso? Esse é um dos temas mais importantes do Supremo. Veja, o Distrito Federal, na década de 90, se salvo o melhor juízo, em 99, eu li alguns trechos dessa repercussão geral pendente, mas eu tenho certeza que foi na década de 90, instituiu vários benefícios fiscais de ICMS unilateralmente. Esses benefícios que foram instituídos, tal como o Mato Grosso do Sul fez e o Estado de São Paulo logrou o êxito em declarados inconstitucionais, esses benefícios do DF também foram declarados inconstitucionais. Aí veio uma legislação, essa de certeza de 2011, do Distrito Federal, remitindo, ou seja, aplicando a remissão a todos os créditos tributários decorrentes da declaração de inconstitucionalidade daqueles benefícios fiscais inconstitucionais. O que foi que o DF fez? Ele disse, rapaz, eu chamei essas empresas para cá, dei benefícios unilaterais para ela,
E agora esses benefícios são inconstitucionais, elas vão ter uma fortuna para pagar de imposto, elas não vão sobreviver. Vou aplicar remissão tributária para todas elas, pela expectativa legítima e em favor da segurança jurídica. Em favor da segurança jurídica. Seria mais ou menos fazer o que o Supremo Tribunal fez, ano passado, em 2017, aqui eu trago aqui o informativo número 856 do plenário do Supremo Tribunal Federal. Não vou falar dos casos, mas apenas para lhes dizer que tanto nessa ADI do Rio Grande do Sul, como nessa ADI do Paraná, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos, ou seja, tanto o Paraná como o Rio Grande do Sul instituíram benefícios unilateralmente, e, portanto, benefícios inconstitucionais. O Supremo declarou inconstitucional, mas modulou os efeitos para que não surgisse um passivo tributário nesse terceiro contexto decorrente da guerra fiscal. Foi mais ou menos o que o Distrito Federal fez, só que o Distrito Federal fez por meio de legislação. E nesse recurso extraordinário, que volto a colocar na tela, que será resolvido com repercussão geral, até porque esse tema é multidinário, tem vários processos desses no Supremo, será resolvido se essa atitude legislativa ela é legítima, se pode haver remissão desses créditos tributários que seriam devidos em razão da inconstitucionalidade de benefícios fiscais unilaterais de ICMS. E por fim, eu venho trazer alguns conceitos aqui, algumas inovações da Lei Complementar 160. Então, qual é o contexto dessa lei? O contexto dessa lei é tudo que eu falei até agora. Esses três problemas que estão diante de nós. O que foi que a Lei Complementar fez? Foi um grande acordo entre os estados. Essa lei é curioso que ela passou a unanimidade no Congresso. E os estados chegaram à conclusão de que deveriam resolver esse problema porque ele ia gerar efeitos catastróficos, como nós vimos, em várias frentes. A primeira questão importante dessa lei é a seguinte: é a possibilidade de remissão tributária. Nós já vimos que o Supremo Tribunal Federal está com a repercussão geral pendente sobre esse tema lá do Distrito Federal. A lei veio permitir isso, desde que feito também no CONFAS, e agora não mais por unanimidade. E esse é o grande destaque dessa lei. Isso pode ser cobrado inclusive em provas objetivas. Não há mais, na Lei Complementar 160, a par das disposições gerais da Lei Complementar 24 de 75, não há mais na Lei Complementar 160 a possibilidade, a exigência de unanimidade. Então esse é o principal ponto. Mas há a possibilidade, como eu coloco aqui na tela, da remissão tributária. Remissão daqueles créditos. A resolução daquele terceiro problema entre os estados que concederam os benefícios de maneira unilateral e os contribuintes que têm um passivo tributário tremendo com a declaração de inconstitucionalidade desses benefícios que tiveram. O segundo grande destaque que eu quero fazer da Lei Complementar 160, que precisa ser feito, é o inciso 2 desse artigo 1º. A lei é pequenininha, esse inciso 1 trata da remissão e o inciso 2 trata da possibilidade de prorrogação daqueles benefícios indevidos. Ou seja, permite aos estados que prorroguem por prazo determinado, por um determinado prazo, e aí vai depender, a lei traz as hipóteses, elas não são muito importantes porque são várias hipóteses, vários incisos, se não me engano, no artigo mais à frente, traz os prazos. O que você precisa saber é que esse prazo terá que ser determinado. Não vai poder haver a prorrogação indefinida desses benefícios anteriormente considerados inconstitucionais. E agora o item C também sobre essa lei, que a deliberação não é mais unânime. Ela não é mais unânime. Ela tem essas duas possibilidades de quórum, 2 terços e 1 terço, que eu também coloco aqui na sua tela. E ela estabeleceu prazo para a realização de um convênio. Esse prazo foi cumprido e foi feito o convênio CONFAS 190/2017. Como lhes disse, em vários pontos, o Estado de São Paulo, o Estado do Paraná e o Estado do Amazonas ficaram vencidos. Outros estados compuseram o quórum necessário para poder aprovar algumas questões. E eu trago aqui alguns pontos desse convênio que eu reputo importantes apenas para conhecimento de vocês. Imagino que esse convênio não vai ser cobrado numa prova objetiva. Mas é importante, de todos os pontos do convênio, eu estou destacando esses aqui que eu reputo, salvo melhor juízo, os mais importantes
do convênio. Será que a guerra fiscal está resolvida? Não sei. Espero que sim. Ao menos com o convênio CONFAZ 190 de 2017 e com a Lei Complementar 160 de 2017, teremos, de certeza, uma boa trégua. Uma boa trégua. Vamos aguardar o Supremo Tribunal Federal resolver as duas repercussões gerais e a gente terá um panorama melhor da situação. É claro que sempre o ideal era que houvesse uma reforma tributária, uma simplificação do sistema tributário, mas enquanto isso não ocorre, nós vamos nessa coxa de retalhos resolvendo esses problemas dessa forma. É importante esse tema pode ser cobrado, eu acho um tema fortíssimo para uma subjetiva, para uma dissertação. É um tema praticamente certo nos próximos concursos de procuradorias estaduais e você precisa entender todo o contexto e eu já vou me desculpando por ter me demorado em relação a esse tema, porque eu tenho certeza que alguns estão vendo pela primeira vez ou não têm muita familiaridade com essas questões de tributário e eu precisei fazer um vídeo um pouco mais longo para isso. Eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento e muito obrigado pela sua atenção.